Você está assistindo apenas um pedacinho de um programa completo da Arquibancada Tricolor. Se você quiser conferir tudo, é só clicar aqui na descrição. Cara, mas é muito bacana isso. E em cima do São Paulo ainda, a gente falava dos menudos aqui, a gente já conversou com o Sidney, com o Miller, com vários caras ali que jogaram deles. nessa época, era empresário, né? O Silas, e eles falavam do Cilinho, que ele era revolucionário, que ele era um cara que de fato dia a dia assim era muito diferente. Você acha que era um cara que de fato virou uma chave no futebol brasileiro com os menudos e claro, no Brasil, mas no São Paulo também, porque o São Paulo mescla experiência com juventude pela primeira vez na história, como você falou, vindo já direto do molecado da base. Ele fez história pra vocês também, mas pro futebol brasileiro como um todo, ele vira uma chave, você acha? Não, sem dúvida. Ele era absurdo, a inteligência dele para jogo, como ele mudava jogo na semana. Nossa preleção durava 15 minutos. A gente treinava e no dia do jogo era só executar o que ele falava. Para ele não tinha jogador juvenil, junior, profissional, ele queria todo mundo 100%. Ele falava, se tiver 90% não quero, se tiver com alguma dor assim, fala que eu coloco o outro para jogar. Futebol ofensivo, o gol tá lá e vamos jogar para lá, ser vertical. Futebol alegre, futebol menino, e essa era assim a cabeça do Cilinho. Se você perguntar para os jogadores, eles vão falar que o Cilinho foi mais técnico do que o Tele. Eu tive o Tele na Copa do Mundo em 86, também meu respeito absoluto e grande pelo Tele, mas taticamente o Cilinho era à frente ainda do Tele. Olha que importante. Se você perguntar pro Miller, pro Raí, pro Careca, eles vão falar a mesma coisa. E esses aí trabalharam com os dois. O Careca também, na seleção. O Miller trabalhou com o Tele no São Paulo e na seleção. E trabalharam com o Cilinho no São Paulo. Porque, agora, se você não tiver... Oscar Bernardi falou a mesma coisa semana passada. Se você não tiver material humano, e aqui não tem demérito nenhum, porque o Tele era gigante, né? O Tele... só não foi campeão do mundo em 82 por um acaso mesmo, talvez considerada a segunda melhor seleção da história, a de 82, mesmo não tendo ganho, né? Agora, o Cilinho, ele tinha um domínio da parte técnica, um domínio da parte tática e uma gestão de grupo que eu vi pouca gente fazer. Então ele cuidava da gente dentro do campo, fora do campo, levava a gente no cinema, levava a gente no teatro, levava a gente no circo, trazia a gente para falar de economia pra gente, de investimento. E aí quando você tem uma noção maior da vida, você entra em campo só para jogar. Você não se preocupa com mais nada. Dura entrar em campo, pô, tô devendo. Ou entrar em campo, nossa, eu tenho que pagar não sei o quê. Cara, não rende. Entra em campo, tô machucado, mas não falei nada para ninguém. Não, ele não deixava isso acontecer. Então, se ele visse também que um era laranja podre, ele tirava do grupo, independentemente de quem fosse. Horário, o ônibus saía do Morumbi para Barra Funda às 8. Quem tivesse dentro do ônibus às 8, ia para Barra Funda. Quem não tivesse, não vá sozinho de carro, ele falava, que não vai treinar. Então, assim, eu acho que isso é a base para a construção da vida de uma pessoa, seja individual, do grupo coletivo e no clube. O clube tem que ter essa cartilha, senão não tem como caminhar, né? Ele formava não só jogador, mas cidadão, né? Isso é algo que assim, quem trabalhou com ele sempre fala e de fato é um cara que muda um pouco, não só o rumo do São Paulo, mas do futebol brasileiro, do trato com a base também, né? Porque ele faz os menudos que são muito vitoriosos, né, Sam? Isso a gente até tava gravando alguns conteúdos essa semana, né, que vem aqui pro Arquibancada Tricolor em breve, né? A gente tá preparando um mini documentário sobre base, sobre copinha, sobre Cotia, né, e tudo isso que vocês vão acompanhar. E num desses papos a gente fala com o Miller, né, também, sobre essa importância do Cilinho, que é um ponto que eu queria te perguntar, né? A gente vê hoje, por exemplo, as categorias de base muito mais vistas do que antigamente, né? Você tem transmissão ao vivo dos jogos, coisa que não era tão comum, a mídia tá muito em cima, qualquer jogador que estoura na base já é tratado como craque, às vezes o cara já tem staff, já tem equipe, né? E como que era, por exemplo, assim, eu sei que eram outros tempos, o mundo era diferente também, mas como que você vê essa questão pro jogador não se deslumbrar? Porque é muito fácil, né, ele ter tudo, ele de repente tá nos holofotes, ele tem dinheiro, ele tem fama, nem chegou no profissional ainda, já chega meio que de barriga cheia, né? Eu acho que tem pouco profissional ex-jogador trabalhando na base, seja um cara experiente lá na frente, um cara experiente lá atrás, um cara experiente de meio campo, assim como tem o futebol americano.
né? Especialistas nas funções. Chama o Careca para ensinar os moleques a fazer gol. Me chama para fazer como que trabalhava o meio-campo. Traz lá um Oscar, um Dario Pereira para trabalhar a parte da defesa. E o outro aspecto, hoje técnico de base fica disputando com o técnico de base quem que vai ser campeão. E a base, qual que é o objetivo principal da base? Não é ser campeã na base, é formar jogador para o time de cima. E antigamente esse era o objetivo principal. Hoje, você às vezes deixa um jogador com mais qualidade no banco de reserva, porque tem menos idade que um que já tem mais idade, mas o que tem menos idade é melhor. E aí não tem que botar quem é melhor, independentemente da idade, para jogar. O Hendrick queimou etapa, era juvenil, jogava no junior, era junior, estava jogando no profissional. Olha aí o Estevão com 17 anos. São Paulo também já teve jogadores nessa situação. Mas isso o próprio João Sampaio no Palmeiras ele faz com assim, brilhantismo, né? Justamente, achar essas pessoas. Aí você tem o João Sampaio, aí você tinha o Cícero de Souza no profissional, que hoje é CEO, é executivo na seleção brasileira. Ou seja, o Cícero foi meu executivo no Grêmio, quando eu fui técnico do Grêmio. E ele falou assim para mim agora no Palmeiras: nós estamos gastando muito dinheiro na base, mas você vai ver daqui a pouco, daqui um ano e meio, 2. E olha aí, a gente já está vendo. Quantos jogadores do São Paulo o Palmeiras lançou, e o São Paulo fazia isso também, até melhor do que o Palmeiras. E por que parou de fazer? Então achar onde está o ponto de desequilíbrio, mas eu acho que o principal é formar jogador para o time de cima. E aí tratar as exposições, diminuir essas exposições. Hoje o menino é campeão no Sub-11, tem Instagram já. Então assim, eu acho que tudo isso atrapalha muito, né? E também a abertura de mercados que na nossa época nem existiam. O mercado americano, o mercado chinês, o mercado no leste europeu, que eles levam jogadores para lá para depois vender para os grandes clubes da Inglaterra, da Itália, da Alemanha, da Espanha. Antes não existia isso. Então isso também eu acho que queima a etapa, o jogador vai sem estar pronto, bate lá e volta, fica frustrado, como aconteceu. A gente tem um jogador aí que talvez seja o segundo maior no Flamengo depois do Zico, que é o Gabigol. Mas o Gabigol não deu certo no Benfica, não deu certo no Inter de Milão, não deu certo. Onde passou lá não jogou. Por quê? 28 anos tem o Gabigol. Então acho que perdeu uma etapa da vida porque foi mal preparado. Olha o Hendrick aí, batalhando lá, o Real Madrid já não sabe se empresta, se fica. Vitor Roque foi para lá também, tá no Betis, também deve estar num bom time e tudo, mas não a primeira ideia não era essa. Então, eu acho que falta dá tempo. Talvez aqui no Brasil o Palmeiras seja o que melhor consegue fazer isso. Isso é muito também pelo resultado, né? Porque assim, o Palmeiras acaba tendo uma condição mais favorável, um cenário favorável que tá ganhando, né? Mas às vezes a gente tem essa percepção, que foi o que eu te perguntei outra hora também, né? O Santos, ele, por necessidade, muitas vezes ele lança, porque precisa, não tem como gastar ou investir em outros jogadores. E o São Paulo, durante um bom tempo, foi muito isso, né? Mesmo antes de Cotia, a sua geração mesmo, né? Silas, Miller, Sidney, Renatinho, sim, né? Tantos jogadores, depois outras gerações também, o Bernardo, mesmo vindo do interior também. E a impressão para nós, torcedores, é que fica muito nesse sentido. O que parou de ser feito de positivo, né, conforme o tempo. Nessa questão ainda que eu queria explorar um pouco com você, que você fala da fome do jogador. Claro que não é uma coisa negativa, de jeito nenhum, mas às vezes eu fico pensando assim, será que quando a gente tinha menos estrutura, não tinha mais fome, ou uma orientação maior para que o jogador tivesse que dar o sangue, né? É que também a exigência da Europa, ela era outra. Não ia muito goleiro, zagueiro para lá, volante. Ia só atacante. Uhum. Hoje vai, e eram só 3. Hoje, com a abertura do mercado como o europeu lá, você não traz só os brasileiros, que antigamente eram os brasileiros que eles queriam. Hoje hoje você vê muito japonês jogando na Europa, você vê, e antigamente você não via nada disso. Africanos jogando na Europa, antigamente não tinha muito africano jogando na Europa. Agora, é uma questão de época diferente, né? A época agora é diferente, a necessidade dos clubes ela é diferente, e fica uma distância muito grande entre quem tem SAF e quem não tem. E aí, curtiu esse corte aqui que a gente postou?
Então deixa o like aí, se inscreve, torne-se assinante do canal, mas assiste a versão completa que tá aqui embaixo na descrição.